Eu tô com mais um problema de mecânica para resolver na minha Ranger. Quando eu tô andando com a caminhonete, toda a vibração do motor tá passando para dentro da cabine. E olhando para a palanca do câmbio, dá para ver que ela mexe muito toda vez que eu acelero. É como se o motor e o câmbio tivessem meio soltos aqui embaixo. E agora tu deve estar pensando, qual peça é responsável por segurar e estabilizar o motor? Essa peça se chama coxim do motor e é ela que eu vou tentar trocar nesse vídeo. Como vocês já devem imaginar, esse não é um serviço muito fácil, porque todo o peso do motor e do câmbio estão em cima dessas peças que eu vou trocar. Mas eu acho que com um pouco de paciência e estratégia eu vou conseguir fazer. A Ranger usa 3 coxins para segurar o peso do motor e do câmbio. Tem um em cada lado do motor, um fica aqui na direita e o outro fica aqui na esquerda. E tem mais um aqui embaixo do câmbio. Como vocês podem ver, eles já estão com bastante folga. Visivelmente está na hora de trocar essas peças. Vou começar o serviço levantando a frente da caminhonete. Estou usando o meu macaco de sempre que vocês já viram aqui nos vídeos, mas vou deixar o peso da caminhonete apoiada nos cavaletes, porque depois vou usar o macaco para levantar o motor e poder tirar o coxim do lugar. E eu só levantei a caminhonete para facilitar o acesso a esses 2 parafusos aqui. Por enquanto, começamos bem. Acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso, mas obrigado, engenheiros, por facilitarem a manutenção. Esse recorte no chassi deixou muito mais fácil para soltar esse parafuso. A minha ideia é primeiro soltar bem todos os parafusos. E depois que eu garantir que eu consigo soltar todos eles, eu vou trocar os coxins um por um. Acho que assim vai ser mais fácil e mais seguro, que o motor vai estar sempre apoiado em pelo menos 2 pontos.
Tô achando que essa chave não vai caber aqui. Mas tive uma ideia. Vou usar dessa folga que tem na peça para jogar o câmbio para cima e ver se a chave cabe aqui. Bora tentar. Aê, coube. Deu certo de um lado, bora tentar o mesmo do outro. Tem que funcionar. Eita, vou tentar fazer um pouco mais de força. Putz, não coube. Aqui não deu certo porque o parafuso está um pouco mais para baixo, porque tem essa outra peça aqui no meio do caminho que segura o escape. Vamos tentar com outra chave. Vou usar um braço de alavanca de uma forma meio improvisada aqui. Eita! Boa! Deu certo! Agora todos os parafusos já estão soltos. E eu vou subir lá para o compartimento do motor para soltar outras peças para dar espaço para o motor subir e eu poder tirar os coxins do lugar. Vou começar pelas coisas mais óbvias que estão no caminho, que é o radiador. Eu até podia ter drenado toda a água do radiador e desconectado só as mangueiras, mas achei que ia dar menos trabalho soltar os suportes dele, daí ele vai poder subir tudo junto com o motor e eu não vou precisar drenar essa água. Deu. Agora, com todos os preparativos prontos, vou terminar de remover as porcas do primeiro coxim. Vou começar aqui por esse do lado direito. E agora é aquela hora que tem que pensar um pouco. Vou ter que achar um lugar para botar o meu macaco para conseguir levantar todo o motor e poder tirar essa peça daqui. Tô achando que aqui parece ser um bom lugar. Vamos tentar. E eu já vi outras pessoas no YouTube fazendo esse serviço botando o macaco embaixo do cárter, mas acho o cárter muito fraco para aguentar todo o peso do motor. Bom, bora pegar meu macaco e começar logo isso aí. Olhando o motor subir assim, até comecei a achar que ia ser fácil esse serviço. Mas conforme fui tentando tirar o coxim do lugar, eu percebi que o motor ia ter que subir muito para liberar o espaço para ele sair dali. Depois de um tempo subindo com o macaco, eu notei que estava pegando em alguma coisa. Daí fui lá para o cofre do motor conferir. Aqui na linha de diesel não tem nada de errado, tudo livre. Radiador, vamos ver. Tá solto também. O problema tá aqui. O escape tá pegando na coluna de direção. Vamos folgar essa abraçadeira aqui que eu acho que vai dar espaço suficiente para o motor subir. Pronto, o escape tá solto. E tenho que fazer tudo isso com muito cuidado, porque o macaco tem força de 10 toneladas. Então ele não vai ter a menor dificuldade de estragar qualquer peça que tiver no caminho. É melhor ir aos poucos e sentindo se está pegando em alguma coisa. Agora percebi que o problema era na linha de diesel.
A mangueira tem uma abraçadeira que estava impedindo do motor subir. Se eu seguir forçando, vai acabar estragando ela. Pronto, agora está solto. Vamos seguir o trabalho. Nossa, agora já está quase saindo. Vou ir mais uma vez ali no cofre do motor, ter certeza que tem espaço para eu subir com o motor só mais um pouquinho. Daí deve dar certo. E eu estou usando esse braço de alavanca para tentar puxar a peça, porque não quero deixar meus dedos ali no meio do caminho. Já pensou se esse motor cai do macaco? O cara tem que estar sempre esperto. Dale, gurizada, e não é que eu consegui, só temos um problema. Esse é o primeiro de 3. E eu ainda não sei o trabalho que vai dar para botar o coxim novo no lugar. Mas é isso aí, vamos seguir, não dá para desistir agora. E não é que para botar até que foi fácil? Espero que os outros dois também sejam. Agora bora tirar esse macaco daqui e posicionar do outro lado do motor. E vocês não têm ideia do peso que é ficar mexendo esse macaco aqui embaixo do carro. Eita coisa ruim de fazer. Mas é isso aí, não tem um elevacar, vai assim mesmo. Não dá para ficar dando desculpa. E as peças novas não vieram com os parafusos. Só veio um único parafuso que é para segurar aquela chapinha de metal no lugar. Então vou dar uma boa limpada e usar os parafusos antigos originais. Uma escova de aço para tirar a ferrugem e sujeira e depois um ar comprimido para limpar a rosca. Botei os 3 parafusos no lugar, mas não vou apertar eles, para o motor ter espaço para trabalhar. E agora vou vir aqui tentar tirar o coxim do lado esquerdo. Macaco bem apoiado. Agora é só ir subindo com ele aos poucos, igual eu fiz do outro lado. E de tempos em tempos eu dou uma parada e subo ali no cofre do motor para ver se não tem nada pegando. Top, dá para ir mais um pouco. Só vou soltar um pouco mais esse parafuso aqui do câmbio, para dar um pouco mais de espaço para o motor subir. Nessa hora eu já estava pensando, deu né? Agora tá dominado, já fiz do outro lado, esse daqui tem que ser fácil, já tenho toda a experiência que eu preciso. Que nada, passei maior trabalho para tirar o coxim desse lado, porque conforme o coxim ia subindo, ele batia bem na coluna de direção, que ficava logo acima dele.
E eu já não tinha mais espaço para fazer o motor subir, porque o câmbio já estava tão alto que estava pegando no túnel que tem dentro da cabine. Então vou ter que até avançar essa parte um pouco mais rápido para vocês não ficarem muito entediados. Mas podem saber que deu trabalho pra caramba para tirar essa peça. Tá quase. Mas é isso aí, só ir aos poucos e não desistir. Aê! Consegui! Pô, que trabalheira, meu Deus! E espero que para botar o novo não seja tão difícil. Vai pensando. Dei aquela boa limpada com a escova de aço para tirar aquele monte de areia que estava encrostada ali nas peças e passei um ar comprimido. Agora tudo pronto e limpo, só botar a peça nova no lugar. Posicionei ela com a mão mesmo e vou tentar usar aquele meu braço de alavanca para fazer ela entrar dentro dos furos. Com o braço de alavanca não foi, vamos tentar usar o martelo. Conferi se estava bem posicionado, estava bem na mira dos furos, mas não entrava. Vamos tentar empurrar ela mais um pouco com o braço de alavanca. Ali no vídeo não dá para ver bem, mas não ia entrar de jeito nenhum. Algo de errado não estava certo. Então, ao invés de ficar batendo cabeça ali à toa, trouxe a peça aqui para a bancada. E descobri uma coisa. A distância entre esses parafusos é maior na peça nova. Medindo aqui com o paquímetro, deu uma diferença de 3 milímetros na ponta dos parafusos. Então a peça não ia entrar de jeito nenhum. E dando uma analisada melhor, eu percebi que os parafusos estavam abertos. Então na base eles estavam com a distância certa e só na ponta eles estavam com uma distância maior. Como essa diferença é muito pequena, eu acho que eu consigo resolver aqui no martelo. Botei a porca no lugar para não estragar a rosca e bora martelar essa peça. E além de martelar os parafusos para a posição certa, eu também vou dar uma esmerilhada na ponta deles, para ficar igual a peça original com tipo um cone na ponta. Isso vai ajudar a guiar os parafusos para entrarem ali nos buracos. Oh, que barbada, meu Deus. Passei maior trabalho em vão. Agora vou começar a baixar o macaco para encaixar esses dois aqui de baixo. Agora bora continuar e espero que o coxinho do câmbio pelo menos seja mais fácil.
Pelo menos um deles foi fácil. Esse aqui foi 10 vezes mais fácil do que os do motor. E vou mostrar para vocês a diferença que ficou agora com esse coxim novo. Visivelmente dá para ver que ficou bem melhor. Agora só ir ali para a parte da frente da caminhonete, terminar de apertar os parafusos que eu deixei solto. E apertar de volta os parafusos do suporte do radiador. Ah, e também esse aqui do escapamento. Agora sim, tá tudo pronto para sair para testar. Aquela primeira volta é sempre com um pouco de medo, passando na cabeça se não deixei nenhum parafuso solto e se não esqueci de montar nada. Mas como eu faço tudo com bastante calma e concentração, a princípio deve estar tudo certo. Sem dúvida nenhuma o câmbio tá balançando menos quando eu acelero, balança só aquele tanto que é o esperado. E a caminhonete ficou um pouco menos barulhenta de andar. Mas só um pouco mesmo, porque ela ainda segue sendo um carro velho com mais de 20 anos de uso.